Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo e hoje nós vamos ter uma aula sobre os principais tipos de estratificação social para a sociologia. Se você não sabe o que é estratificação, convido você a ficar aqui porque a aula de hoje está muito boa, beleza? Então é isso. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal e depois você compartilha aí com os seus amigos que precisam estudar agora para o vestibular, ainda que seja online. Enfim, estratificação. Bom, a expressão estratificação, quando eu quero dizer isso, ela deriva do extrato ou de extrato. O que quer dizer o quê? Camadas, camadas sociais. A primeira camada lá de baixo, aquela que dá sustentação, a primeira lá de cima, ou seja, aquela que está lá em cima, no alto. Então a de baixo é que vai dar a sustentação para aquelas que estão lá em cima. E quem está embaixo? Os trabalhadores. Então vamos lá então. Para a estratificação social, nós entendemos que a distribuição dos indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente, né, ali superpostas dentro de uma sociedade. Então, essa distribuição ela se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que eles desempenham na estrutura social. Aí você pega o médico que está lá em cima, o arquiteto, né, o grande empresário, e embaixo você tem ali, né, os trabalhadores e aqueles que estão lá embaixo, que não têm nem o que comer, mas que vai dar o sangue para sustentar aqueles que estão acima deles. Então aí a gente tem aí essa questão da estratificação social, como eu quero dizer para vocês, ou seja, essas camadas que nós encontramos na nossa sociedade. E o IBGE disse categoria A, B, C, D e E, ou né, classe A, B, C e D, e assim sucessivamente. Então a nossa sociedade ela é composta hierárquica de forma, né, do extrato social, ou seja, estratos sociais mais elevados e estratos sociais mais baixos. Esses mais baixos é a base da pirâmide social a qual nós encontramos diariamente. Então aí nós temos principais tipos de estratificação social para que você aí do outro lado entenda o que eu quero dizer de uma forma bem didática. Estratificação econômica, anota aí para você não esquecer. É definida pela posse de bens materiais, né, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. Entendeu o que quis dizer? Econômica, pessoas ricas, pessoas pobres e em situação, né, intermediária é a estratificação econômica. E a estratificação política, Oswaldo? Bom, a estratificação política ela é composta e estabelecida como pela situação de mando na sociedade, entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder político. Aí você vai conhecer as chamadas minorias, né? Ainda que seja a maior parte da população, ou seja, as mulheres têm pouco poder político, são chamados de minorias. Os negros, a maioria da população, também com pouco poder político. Os idosos, e assim por diante, tantos outros. Os homossexuais, por exemplo, que também são chamados de minorias, e aí a gente tem essa definição. E uma outra estratificação, que é a estratificação profissional. Lembre-se, eu falei da estratificação econômica, política e agora a profissional, para você não esquecer. E para não esquecer, anota aí no caderninho ao lado aí, para quando alguém for falar com você sobre estratificação, você já sabe o que dizer para ele, e não ser um cara pálida e não saber o que diz. Estratificação profissional, Oswaldo. Bom, ela é baseada em quê? Nos diferentes graus, ou nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. E aí a gente tem aí, né, o papel que é dado ao médico, sempre importante, ele é doutor, o advogado. Agora, se ele é um trabalhador, ele é um catador de papel, ou simplesmente trabalha dentro de uma empresa, o operário, qual o poder, qual é a ascensão que esse cara traz, qual é, né, aquela coisa do engrandecimento, ele é médico, né, ele estudou na USP, e você, quem é? Você é um trabalhador qualquer, ou seja, um ajudante, um operador de máquina. Então, aí, esta questão do grau da profissionalização, ou seja, do pertencimento a uma determinada posição que você ocupa profissionalmente. Ou seja, enquanto que deveríamos levar em consideração, a sociedade levar em consideração todos os profissionais de todas as áreas, sem exceção alguma, não. Há sim uma estratificação aí, há uma diferenciação econômica quando se refere a esta questão econômica, política e também na questão profissional nós encontramos esta estratificação
né, profissional, ou seja, do médico, do pedreiro, né, do agricultor, do cara que trabalha com de operações na bolsa de valores. Então há uma diversificação aí, há uma diferenciação nesta questão aí. Então, ou seja, há um tratamento diferencial, perdão, a estratificação profissional, né, do advogado, da mulher que trabalha como auxiliar de doméstica ou auxiliar de limpeza. Então a gente tem aí essa diferenciação quando se trata dos tipos de estratificações, né? Você tem, por exemplo, na Índia, as tipos de sociedade, né, estratificadas. Você tem ali os brahmanes, os kshatriyas, né, os vaixas, os sudras, e embaixo de tudo você tem ali chamados dalits, ou seja, a ralé, aquela que não pode se misturar. E você sabe que as castas nas Índias não se misturam. Dalits, os pobres, aqueles miseráveis com pessoas da sua classe, né, da sua sociedade, assim como os sudras, assim como os vaixas, né, os kshatriyas e os brahmanes, né, que está ali no topo. Então, primeiro brahmanes, depois vem os kshatriyas, os vaixas, os sudras e finalmente aqueles que todos pisam em cima, os chamados dalits. Isto dentro de uma sociedade, como é o caso da Índia. Então, uma sociedade estratificada por castas sociais, ou seja, a posição social é atribuída por ocasião do que? Do nascimento. Ou seja, não há possibilidade de mobilidade social, ou seja, o sujeito nasceu numa casta, ele vai permanecer ali, né? Ou seja, na horizontal. Não há uma verticalidade, ou seja, né, ou seja, vertical, você subir, vai ser sempre na mesma, ou seja, na horizontal. Então, o indivíduo carrega consigo, pelo resto da vida, a posição herdada. Se ele é um kshatriya, sempre será um kshatriya. Sudra, sempre será um sudra, né? E dalit para a vida toda. Nasceu e vai morrer assim. Então, o casamento entre castas diferentes na Índia, ele é proibido. Diferente da nossa sociedade aqui, né, a qual, né, às vezes, um pobre pode casar com um rico, né, e vice-versa. Então, há essa possibilidade, essa mudança do Brasil de acontecer. Tá? Então, aí você tem as sociedades estratificadas, o que eu quero dizer nesta aula de hoje, ou seja, sociedade estratificada por estamentos ou estados. Ou seja, estamento, o que é o estamento, Oswaldo? É uma camada social semelhante à casta, porém um pouco mais aberta, ou seja, significa que você pode ter a possibilidade de ter mudanças nesta sociedade. A sociedade estamental, ou seja, é a mobilidade social, ela é difícil, mas não é impossível, ainda é melhor do que a sociedade indígena divididas por castas, tá? Então, e esta sociedade estamental, ela existiu quando, Oswaldo? Existiu durante o período da Idade Média, no feudalismo europeu. Portanto, né, há muito tempo atrás existiu esse tipo de castas, né, na sociedade estamental. Ela é dividida como? Imagine uma pirâmide, tá? Desenhe uma pirâmide rapidamente aí. Corta 3 pedacinhos. Primeiro, o clero, nobreza, camponeses e servos. Clero, a igreja, né, aqueles que oram, né, que estavam próximos a Deus. Nobreza, aqueles que guerreiam, os reis que mandavam os soldados e defendiam o seu território. Camponeses e servos, Oswaldo, aqueles que trabalham. Lembre que eles estão ali na base da pirâmide para sustentar a nobreza e o clero. Pensa que era a vida fácil? Isto é história, é sociologia para você ir bem no vestibular e ter um pouquinho mais de conhecimento dentro da sociedade estamental, a qual a gente está falando na sociedade de hoje, ou seja, na aula de hoje, nas sociedades estratificadas. Então aí, a sociedade estamental, a possibilidade de ascensão na sociedade feudal, ou seja, nos raros casos, né, citamos aqui, em que a igreja recrutava membros, né, entre os mais pobres. Né? Você tem um filho que fosse trabalhar para a igreja, né, ser ordenado padre, bispo e assim por diante, né, era uma possibilidade de você, então, se dar bem nesse caso aí que eu estou me referindo agora aqui, a igreja, nessa ascensão. Quando os servos eram emancipados por seus senhores, né, uma outra forma, no caso de um rei conferir um título, né, de nobreza a um homem do povo, e se a filha de um comerciante, né, ou seja, casasse com um nobre, tornando-se assim membro da aristocracia. Então você vê que
como é que funcionava esta questão da estratificação dentro dessas sociedades do dia de hoje. E para a aula não ficar muito longa, paro por aqui, mas continuarei a falar sobre os tipos de estratificações dentro de uma sociedade. É isso. Se você gostou da aula de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe. Tchau, fico por aqui.